Deus quer trocar a sua história hoje mesmo. Malaquias. Deus quer mudar a história de muitos que estão aqui hoje à noite. Malaquias capítulo 4. No verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o temível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Assim diz o Senhor. Essa foi a última profecia do Velho Testamento, a última palavra que foi dada antes que houvessem 400 anos de silêncio profético. Existe um grande temor do Senhor nesse lugar, nessa noite. A palavra do Senhor veio ao profeta Malaquias. De que o Espírito Santo viria com a mesma autoridade que veio sobre Elias. Elias, o profeta de fogo. Elias, um profeta que veio trazer temor. Elias, um profeta que restabeleceu o temor do Senhor no meio do povo de Israel. Ouça bem, ouça bem. Elias foi um profeta usado nos seus dias para voltar o coração do povo de Israel, o povo que estava sendo manipulado por Jezabel e Acabe. O povo que estava sendo manipulado pelos seus líderes a adorarem outros deuses. O povo que estava sendo levado à idolatria. E Elias foi usado pelo Senhor para eliminar os profetas de Baal e levar o povo de volta à adoração ao Senhor. Não sei se você se lembra do episódio quando Elias leva o povo de Israel até a montanha. E ele leva ali os sacerdotes de Baal e os sacerdotes do Senhor. E ele manda então que se faça um grande altar. Existia uma grande seca acontecendo naqueles dias. Assim como nós estamos vivendo um período de seca no sudeste brasileiro. Existia uma grande seca. E ele pede que o povo então traga água. Justamente aquilo que estava faltando. E o povo começa a jogar água ali no altar.
Os profetas de Baal não tinham conseguido, passaram um dia inteiro pedindo que Baal mandasse fogo e nada aconteceu. E quando Elias ora ao Senhor e clama que o Senhor venha com fogo, fogo desce do céu e consome o altar. E como conclusão, Elias mata os profetas de Baal. E todo o povo então volta a temer ao Senhor. E um grande juízo de Deus começa sobre a casa de Acabe. Mais tarde Jezabel foi morta. E toda aquela influência maligna é retirada de sobre Israel. O juízo de Deus vem para arrancar a idolatria do meio do seu povo. E aqui a palavra do Senhor vem em Miqueias, como a última palavra do Velho Testamento. E ela vem dizendo que ele vai enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele vai enviar o profeta Elias, e ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Que palavra tremenda, que palavra forte. Depois dessa palavra, 400 anos passaram-se sem que se ouvisse nenhuma palavra profética. 400 anos de silêncio sem que Israel ouvisse a voz de Deus. Imagine isso. Imagine isso. Um silêncio ensurdecedor. 400 anos se passaram. Até que em Lucas, no capítulo 3, nós lemos o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Tantos homens poderosos no poder. Israel era dominada pelo Império Romano, e a palavra do Senhor, ela não veio a nenhum dos grandes homens que estavam no governo. A palavra do Senhor não veio aos sacerdotes. Existiam 2 sumos sacerdotes nesta época, só poderia haver um, existiam 2. Isso era um sinal de grande corrupção no templo. Uma grande corrupção estava acontecendo. Coisas estranhas estavam acontecendo em Israel. Estrangeiros estavam dominando sobre o povo, o que era uma grande vergonha para Israel. Eles estavam debaixo de uma grande opressão. Estavam debaixo de uma grande vergonha. Tinham grande expectativa, porque para que a voz de Deus fosse ouvida. E não somente isso, eles tinham uma grande expectativa para que o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, se manifestasse. Tinham uma grande expectativa para que a palavra dos profetas lá do Antigo Testamento se cumprisse. Isaías profetizou sobre isso, sobre o rei que viria. Esse rei que viria, que reinaria com justiça, com juízo, que reinaria sobre Israel. Davi profetizou sobre esse rei que se assentaria no seu trono para sempre. Tantos profetizaram sobre ele,
o ungido de Deus, o Cristo, o Messias. Israel esperava ansiosamente pelo Messias. E no entanto eles viviam debaixo dessa opressão, o que fazia com que eles ansiassem ainda mais pelo Messias. Ansiassem ainda mais para que algo acontecesse. Existia grande expectativa. Estava todo mundo de olho. Aquela época era uma época de grandes rebeliões. O Império Romano caía de pancada em cima do povo. Se houvesse uma rebelião, os sacerdotes estavam de olho, cuidadosos para que nenhuma rebelião estourasse no meio da rua, porque se estourasse uma rebelião, o povo era que sofria com a rebelião. E naquela época, 2 sumos sacerdotes no templo, uma grande corrupção dentro do templo, uma grande roubalheira dentro do templo. E a palavra do Senhor não veio dentro do templo. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. É o que a Bíblia diz, eu amo isso. A palavra veio a João. Quem era João? João foi um homem que vivia no deserto, filho de um sacerdote velho. Zacarias, um cara que vestia-se de um jeito muito esquisito, cara que se vestia de pele de cordeiro, pele de carneiro, comia mel e gafanhoto, um homem atípico, que vivia numa região desértica, e a palavra de Deus, ela não veio numa região popular, é coisa mais estranha isso. A palavra de Deus não veio no templo onde as pessoas costumavam ir, mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E o interessante é que as pessoas estavam tão sedentas pela palavra de Deus, que as pessoas iam ter com João no deserto. As pessoas iam atrás de João, eles perceberam que a palavra de Deus estava ali. Perceberam que a palavra do Senhor estava no deserto. E foram ter com João no deserto. E a Bíblia diz, em Mateus, capítulo 3, verso 11. João diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uau! João faz uma afirmação tremenda a respeito de Jesus, quando eles perguntam se João não seria porventura o Messias. Ele diz: olha, eu estou aqui apenas batizando vocês com água. Eu estou aqui apenas limpando o caminho, porque atrás de mim está vindo alguém que vai batizar vocês, vai imergir vocês no Espírito Santo e no fogo. Uau! O propósito do ministério de João, ele foi pregar o arrependimento. E é interessante que depois de 400 anos de silêncio profético, a primeira palavra profética que foi liberada não foi: ó Israel, tenha bom ânimo, há esperança para você. Foi isso? Não. Ó Israel, tu és muito amado, eis que trarei a vocês o Messias. Foi isso? Foi? Hein?
Sabe qual foi a primeira palavra profética depois de 400 anos de silêncio? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus, ele teve esse mesmo discurso e ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependam, mudem de vida, mudem de direção. A direção que vocês estão indo não é boa. O rumo para onde vocês estão caminhando não é nada bom. Se voltem para o Senhor. Sigam de novo o caminho do Senhor. Porque é chegado o reino dos céus. O rei está vindo. Se preparem. Porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem. Depois do silêncio de 400 anos. E João, ele vem com essa palavra, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento. E João, quando é perguntado, quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. João era apenas uma voz. Deus estava clamando no deserto. E por que é que Deus estava clamando no deserto? Porque dentro do templo ele não podia clamar. Porque não existia ninguém que pudesse ouvir dentro do templo. Dentro do templo estava muito comprometido. O templo estava muito comprometido com o pecado, muito comprometido com a corrupção. Por isso Deus estava clamando no deserto. E existiam aqueles que estavam ouvindo a voz de Deus no deserto e indo para lá. E as pessoas estavam indo e sendo batizadas. Batizadas, imersas em água, como uma simbologia do arrependimento. E João disse que Jesus, ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quantos se lembram do batismo de Jesus? Interessante que quando o ministério de João, ele teve dois propósitos. Ele teve primeiro esse propósito de pregar arrependimento. E o segundo propósito do ministério de João foi o de manifestar Jesus. Foi o de mostrar o Messias, Jesus. Aquele sobre o qual você vir repousar o Espírito Santo. Esse é o Messias. Aquele sobre o qual você vir o Espírito Santo repousar. Esse é o Messias. E quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele veio em forma corpórea, como uma pomba. E ele então repousa sobre Jesus. O Espírito Santo não precisou vir sobre Jesus como fogo, porque Jesus é totalmente santo. Jesus não precisa de fogo. O fogo, do fogo quem precisa somos nós. Diga para quem está do seu lado: eu e você precisamos de fogo. Sabe por quê? Fogo é para queimar o pecado que existe em nós. O fogo do Espírito Santo, ele não vem apenas para nos fazer pular e ter sensações da presença de Deus. Tudo isso é muito bom e eu amo isso. Amo. Eu amo quando o Espírito Santo vem sobre mim e eu fico no chão, e eu perco as forças, perco as pernas de sentir a presença de Deus. Eu amo isso. Mas eu sei que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele vem sobre nós. Ele vem para queimar
o pecado em nós. Jesus, ele veio para realizar um propósito lindo de Deus. E o propósito maravilhoso que Deus tem para a humanidade foi o de habitar em nós, através do seu Espírito. Olha para o templo do Espírito Santo que está do seu lado. Que privilégio nós temos de sermos a habitação do Espírito Santo. Deixa eu achar um texto aqui para você. João. Jesus diz uma coisa tão maravilhosa. Ele diz assim, em João no capítulo 16, a partir do verso 5. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, olha o propósito de Deus. Jesus tinha que vir e voltar. Ele tinha que vir, morrer, ressuscitar e voltar para enviar o Espírito Santo. Porque a obra que o Espírito Santo, a obra de continuidade que o Espírito Santo iria dar, é algo tão tremendo. E ele continua falando, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Uau! Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo de Deus vai glorificar Jesus. Sabe como é que você conhece o que é obra do Espírito Santo? Aquilo que é obra do Espírito Santo sempre vai trazer glória para Jesus. Nunca vai trazer glória para homens. Sempre vai glorificar a Jesus. Sempre vai revelar Jesus. O Espírito Santo, uma das principais características e funções dele é que ele vai revelar a pessoa de Cristo Jesus a nós. O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Fale isso para quem está do seu lado. O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Jesus diz que nós só adoramos a quem nós conhecemos. A gente só consegue adorar alguém em quem a gente conhece e confia. É aí que entra o Espírito Santo de Deus. Por que às vezes a nossa rendição a Deus é tão manca? Por que às vezes a gente não consegue adorar ao Senhor com intensidade? E eu não digo apenas dos nossos momentos em que nós estamos na adoração comunitária, mas eu falo de adoração como obediência diária, como escolha diária, as minhas escolhas, como a minha escolha de obedecer a Deus todos os dias. Por que às vezes é tão difícil obedecer?
Porque nos falta uma revelação de quem é Jesus. Porque quando o Espírito Santo nos revela Jesus, e a gente vê essa pessoa tão maravilhosa e linda que Ele é, obedecer não dói. Não dói nada. Abrir mão não dói nada. Deixa eu contar uma historinha para você. Quando eu era adolescente, o meu sonho de vida era gravar CD. Era cantar. E eu comecei a cantar no colégio. E a música para mim era como uma forma de compensação. Porque eu me odiava, eu olhava para mim no espelho e me odiava dos pés à cabeça. Detestava quem eu era. Detestava meu cabelo, detestava até minha voz, mas como as pessoas achavam